Olá, graças e paz. Eu sou Paulo Silva. Pelo decorrer do que está acontecendo, essa briga ridícula de Silas Malafaia com Pablo Marçal, né? E Silas Malafaia agora, ele foi o absurdo, né? Porque Pablo postou a visita que ele fez lá na sede do Belém e postou ele com o pastor Wellington, tudinho. E por muito tempo eu trabalhei no Ministério do Belém. Tá aqui as minhas credenciais dessa escola bíblica que está acontecendo agora lá em São Paulo, como eu participei de algumas delas. Trabalhei por algum tempo como presbítero da igreja. Trabalhei na campanha de Marta Costa, a filha dele, quando foi vereadora. Trabalhei com Ruth também. E pelo tempo que eu passei no Belém, o pastor, ele não apoia ninguém, certo? Como uma instituição, a Assembleia de Deus, ela recebe todos durante esse período. Todos os candidatos a prefeito de São Paulo passam por lá. Todos, tá? Desses que passaram, o único até hoje que eu vi, tá? Eu não presenciei pessoalmente, porque eu não estou em São Paulo, mas durante o tempo que eu estava em São Paulo, nenhum fez o que Pablo Marçal fez: dobrar o joelho e aceitar que os pastores pusessem a mão sobre ele, tá? Teve uma candidata aí, no tempo passado aí, que ela chegou no estacionamento. A primeira coisa, quando ela desceu do carro, que ela pediu que não orasse por ela, tá? E quando o pastor ele toma uma posição de apoiar alguém, como foi no caso da última eleição para presidente, foi no segundo turno, porque ali estava em jogo esquerda e direita, e a igreja ela tinha que tomar uma posição. Mas mesmo assim, durante todo o tempo que eu estive trabalhando com as meninas, com tudo, as nossas reuniões nunca foi dentro da unidade da igreja, tudo fora da igreja, porque o pastor não permite nada de política dentro da igreja, tá? Infelizmente eu vi que quem postou o vídeo de Silas Malafaia falando um monte de coisa foi a Rutinha. Rutinha, eu tenho o maior carinho por Rutinha. Rutinha é uma bênção de Deus, né? Tanto que é a caçulinha do chefe, assim como a gente chama carinhosamente, tá? E por ela estar no partido que está apoiando o Ricardo Nunes, com certeza ela foi intimada de fazer essa postagem. Porque Rutinha, ela posta o trabalho dela, de tudo, vai mostrar a foto dela junto com o Ricardo Nunes, porque faz parte, né, do acordo do partido dela. E elas ficam nessa saia justa, tanto Rutinha como Marta. Eu trabalhei com elas, eu sei como é que é isso aí. É difícil mesmo, né? E agora colocaram o pastor Wellington nessa jogada. Silas não tem jeito, certo? Quem conhece Silas Malafaia sabe muito bem quem é Silas Malafaia, né? Quem quiser saber o motivo da saída dele da CGADB, é só ir procurar, investigar, que vai saber. Esse negócio aí essa união, dessa ligação que ele tem, isso é conversa fiada, tá? Eu participei da AGO, né? 38ª AGO, onde estava concorrendo a eleição pastor lá de Belém do Pará e o pastor Wellington. E eu vi, tá aqui. Trabalhei na parte da organização como presbítero e fui um dos fiscais dessa eleição, tá? O que esse camarada pôde fazer para perturbar na eleição, atrasar a eleição, sem se preocupar com pastores de idade, foi terrível. A gente, como trabalhava na organização, a eleição atrasou, tinha pastores de mais
de 80 anos na fila, passando mal. E o pastor Wellington, naquela tranquilidade, pediu para que a gente desse assistência a esses pastores, alimentasse. Enquanto isso, Silas Malafaia, pelo corredor, juntamente com seus comparsas, perturbando na eleição, atrasando, e nem estava nem aí para esses pastores que estavam sofrendo na fila. Então, foi situações como essa que eu comecei a ver realmente quem era Silas Malafaia, tá? E eu acho que vai ser um choque para ele, porque ele nunca imaginava que um pequeno que estava ali nos bastidores, observando, ia ver essas coisas. Reação totalmente de uma pessoa que não tem compromisso nenhum, não se preocupa com nada da igreja, só interesses pessoais. Então, para mim, essa briga todinha aí de Silas Malafaia com Pablo Marçal, e o conselho que eu dou para Pablo Marçal: permaneça firme, irmão, caladinho, quieto no seu canto, não revida, tá? A resposta quem dá é Deus, entendeu? Não é você se levantando, falando, que vai resolver alguma coisa, certo? E a melhor vitória do crente é quando ele fecha a boca e deixa Deus agir, tá? Porque esse conflito ele já está trazendo para a extremidade espiritual, certo? E como eu estava falando, a preocupação deles, o interesse deles era colocar a mão na CGADB, mas graças a Deus, por misericórdia, tinha homens valentes como o pastor Sebastião, o saudoso pastor Sebastião de Mato Grosso, pastor lá de Minas Gerais, pastor Moura de Espírito Santo, de lá de Vitória, que os homens não baixaram a guarda. E por pouco, sabe lá Deus como é que estaria hoje, né, a identidade da Assembleia de Deus, mas esse não é o caso. O que eu quero dizer é o seguinte: o pastor Wellington, ele nunca vai apoiar nenhum candidato agora no primeiro turno, mesmo aquele que esteja ligado ao Partido das Meninas, ou de Ruth. Tá? Ele vai receber todos, ele recebe todos, ele ora por todos. E a única coisa que me surpreendeu foi ver Pablo Marçal como prefeito, né, candidato à prefeitura, tô falando, né? Porque o pastor já orou pelo nosso presidente, Jair Bolsonaro, que é um homem de Deus também, e um homem que tem temor a Deus. E ele dobra os joelhos para receber da parte de Deus unção e graça, mano, não tem para onde fugir, né? Então eu acho que Pablo, ele não foi em busca só de um apoio físico, ele foi buscar um apoio espiritual. Foi sábio, tá? Agora as postagens dele, isso aí, quem vai dizer é o povo, tá bom? Mas agora eu achei triste isso aí. Silas Malafaia usar, né, esse argumento, dizendo que eu acho que ele falou, e em nenhum momento eu vi nas postagens de Pablo Marçal falando que o pastor Wellington apoiou ele, recebeu ele, convidou ele. Todos os candidatos, eles não somente são convidados, e como eles têm a liberdade de ir, e vai ser bem recebido, o pastor vai orar, tá entendendo? Mas o pastor não apresenta nenhum deles como candidato da igreja, tá? Agora, tendo um segundo turno e tiver em risco, né, aquilo que a igreja defende, com certeza a igreja vai ter que se posicionar, né? Porque eu acho que uma das igrejas que tem sofrido mais perseguições, tanto dentro desse método aí, é a Assembleia de Deus lá em São Paulo, certo? Com taxação, era a taxa do lixo, a lei do psil. O seu Kassab veio com as placas, que ele achava que se tirar as placas da igreja, as igrejas iam esvaziar, mas graças a Deus foi o período que a igreja mais cresceu. Eu, na época, quando aconteceu isso, que Kassab mandou tirar as placas da igreja por poluição visual, eu trabalhei quase um ano, eu era dirigente da congregação, sem a placa da igreja, porque o salão não tinha a medida certa para colocar a placa, e foi o período que a igreja mais encheu, até a gente ter que tirar a igreja daquele salãozinho, colocar para um salão maior.
E foi provado que não era a placa da igreja que enchia a igreja. Era o poder de Deus, a unção de Deus, a glória de Deus. Tá? E eu imagino como é que está essa situação, essa guerra aí em São Paulo. E a coitada da Rutinha que fica nessa saia justa. Tá? Tô fazendo esse vídeo porque alguns eleitores que apoiam Pablo Marçal e votam em Ruth vai achar que não, isso aí é coisa do partido dela. Com certeza ela colocaram ela numa pressão para que ela se desse uma posição por causa, mas todo mundo já sabe, Ricardo Nunes tem envolvimento com maçonaria, Ricardo Nunes defende a ideologia de gênero, a igreja não é de acordo com isso, tá? Como já foi mostrado no vídeo por aí. Então, a única coisa que eu peço aos irmãos aí em São Paulo, no Belém, que orem porque é uma guerra travada. Pablo Marçal, ele despertou uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu gostaria de estar aí para estar nesse conflito, nessa guerra aí, porque é uma guerra espiritual. Isso aí desde o tempo lá, quando a gente começou na presidência até agora, é uma guerra travada. Então, aos irmãos de São Paulo que apoia Pablo Marçal, tá? O pastor Wellington, ele não se posiciona, mesmo que o candidato seja do partido de Ruth, ele não vai dar nenhuma posição agora. Agora, se no segundo turno for Boulos e Ricardo Nunes, com certeza ele vai dar uma declaração de apoio, mas o pastor ele não envolve política com a igreja, tá? Eu digo porque eu trabalhei na coordenação política tanto de Marta como de Ruth, ele não envolve igreja com política. Prova tanto que ele não permitia que a gente não colocasse nenhum material, tanto das meninas como de qualquer outro candidato dentro da igreja, tá bom? Então, tudo isso aí que Silas Malafaia está falando aí, eu acho que está na hora dele parar e começar a refletir e focar naquilo que a gente já está lutando, pela anistia, né, pelo impeachment, tá? Porque nenhum dos candidatos que foram convidados também para estar no dia 7 de setembro, eles foram. E o único que foi ficou escondido lá no caminhão, tá? E Pablo Marçal mesmo ter chegado no final, no tudo, mas ele mostrou a sua presença lá. Mesmo que ele sabia que não ia falar, mas ele foi no mesmo final, mas foi, mostrou a presença, teve com o povo. Então, pastor Silas, eu acho que o senhor está na hora de parar, certo? Refletir, porque isso aí está ficando ridículo, feio, e está se tornando um escândalo. O apóstolo Paulo falou sobre isso, que o conflito entre irmãos é um dos piores escândalos que pode existir. E o Senhor está confrontando, certo? E a gente não pode julgar e não pode condenar ninguém se ele está confessando que serve a Deus, que teme a Deus. Quem somos nós para julgar, certo? Agora, se o senhor quer colocar aqui para ele dizer, ter certeza que ele tem... Bolsonaro não levantou bandeira de igreja nenhuma, mas ele é um homem temente a Deus. Bolsonaro não serve a ministério nenhum, mas ele é temente a Deus. Então, se ele falou que é possível na videira, lá não sei aonde, isso é um compromisso dele. Agora, queremos saber se ele vai realmente defender e levantar a bandeira, né? Que Deus é o único Deus todo-poderoso, a família, o povo, que vai precisar que ele governe com a direção de Deus e a nossa liberdade. Isso é o mais importante, tá? E o futuro das nossas crianças. E Ricardo Nunes não está preocupado com o futuro das nossas crianças, tá? Ele fez aí um projeto aí para todos, tá? Projeto de saúde para todos, sabe quem é todos, né? Então, deixa aqui o meu desabafo, o meu manifesto. Eu espero que o Senhor reflita bem com essa briga, com esse conflito. Que o Senhor vai pedir por quê? Porque o Senhor já colocou Deus no meio dessa confusão. Bom, que Deus em Cristo te abençoe. Deixa aqui meu abraço para todos. Que Deus abençoe aí o Brasil, que Deus abençoe a eleição aí em São Paulo. Que no meio desses conflitos aí, que haja paz e que haja harmonia, em nome de Jesus.